bem-vindos para mais uma edição do nosso Inteligência Emocional. Este programa, como você já sabe, vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 16 horas e, como você já sabe também, eu sou a Audrey Oliveira e vou estar com vocês pelos próximos 50 minutos. O Inteligência Emocional tem ficha técnica, produção e apresentação desta que vos fala, Audrey Oliveira, coordenação de produção, Andréa de Vargas, coordenação de programação, Léo Oliveira Contursi e direção-geral, Fabiano Brasil. Apoio, Shopping Total, bom para comprar e ser feliz. Móveis do Bem, móveis para a vida toda, siga no Instagram, @móveis do bem. Cuco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, no Shopping Iguatemi, na João Valig 1800, ou peça pelo delivery aí no conforto da sua casa. Suzuki Sun Motors, é a Sun Motors em 2 rodas para você, na Ipiranga 8049. E o nosso programa também tem o apoio de Instituto Masper. O Instituto Masper, como sempre falo aqui para vocês, faz gestão compartilhada na área da saúde, atuando sobre termos de parceria com os municípios. Então, se você é da área da saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todas as profissões, enfim, todas voltadas para a área da saúde, entre no site do Instituto Masper, que sempre tem vagas disponíveis, mande o seu currículo, fique ligado nos editais, porque também sempre tem processos seletivos. O nosso Inteligência Emocional de hoje vai falar sobre um tema que ele é bem recorrente, como eu digo, e é de interesse de todos. Você tem medo de falar em público? Ou melhor, o melhor seria dizer, você tem medo de falhar em público? Que eu sempre falo, nós não temos medo de falar, nós temos medo de falhar em público, que é o medo da humanidade. Pesquisas apontam que um dos maiores medos, inclusive, é de falar em público. Ele perde apenas para o medo da morte, doenças, solidão, problemas financeiros, é claro, e todos estes últimos que eu falei vieram com a pandemia, um detalhe bem importante de se falar. Até então, o medo de falar em público ficava em segundo lugar na lista, perdendo apenas para o medo da morte. Mas, para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista aqui que vai conversar conosco. Seja muito bem-vinda, Andresa Vargas, ao nosso Inteligência Emocional. Muito obrigada por aceitar o convite. Vai ser uma honra conversar contigo a respeito do medo de falar em público. Obrigada, Audrey. Imagina, a alegria é minha. Muito obrigada pelo convite, realmente. Boa tarde para todo mundo. Obrigada a quem está nos assistindo hoje. E é um prazer vir aqui falar sobre esse assunto, que realmente tu tem toda a razão quando tu diz que assola muita gente. E é um grande medo. E essa pesquisa que tu citou que veio agora com a pandemia, mas tu sabe que na Inglaterra, há alguns anos, saiu uma pesquisa dizendo que 41% dos entrevistados tinham mais medo de falar em público do que o próprio medo da morte. Nossa. Então, realmente, isso é muito forte. E cerca de 5,3 americanos, por exemplo, sofrem, 1.000 americanos, né, sofrem de fobia social. E o medo de falar em público, ele é caracterizado como uma fobia social quando ele impede as pessoas de fazerem algum tipo de atividade, seja pessoal, profissional. Então, às vezes, a coisa é tão séria, Audrey, que a pessoa realmente se trava na vida. Trava no processo. Exatamente. Como um todo. A Andresa é comunicadora, graduada em Publicidade e Propaganda com especializações em Gestão de Marketing e Gestão de Negócios. Trabalha há mais de 15 anos na área de marketing, com pessoas, enfim. É apresentadora, narradora, locutora, mestre de cerimônias. Que honra te receber aqui. Imagina. Percebeu, então, que muitas pessoas lutam contra esse medo de falar em público e, a partir daí, começou a incentivar, a trabalhar com este tema e ajudar as pessoas, então, a quebrar essa barreira de falar diante das câmeras, como eu, por exemplo, diante de uma sala de aula, sala de treinamento e tudo mais. Eu vou começar te fazendo a primeira pergunta, então. Por que temos medo de falar em público, Andressa? O que trava a gente? É verdade. Tu falou antes, né, que a gente tem medo de falhar em público. E é bem isso. A gente tem o medo do julgamento, a gente tem medo de falhar na frente das outras pessoas, sejam elas conhecidas ou desconhecidas. Tem gente, inclusive, que acha até mais difícil falar na frente de pessoas conhecidas, no caso, né? Então, mas o que acontece? Por que a gente tem esse grande medo? Na verdade, é tudo culpa do cérebro.
como sempre. Exatamente, o nosso cérebro, essa caixinha pequenininha que comanda toda a história, mas é ele tentando nos proteger. Então, quando a gente está na frente de um desafio novo, de uma situação diferente, o que, que ele vai fazer? O nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro, a parte do cérebro mais primitiva que a gente tem, ela está preparada para que a gente responda de forma a lutar ou a fugir. Então, e outra coisa, ele também está programado para que a gente gaste o mínimo de energia possível. Né? Então, isso vem desde lá da época das cavernas, né? A questão de caçar, de se proteger. Então, por isso que a gente ainda tem isso. Então, quando a gente tem tanto medo, é por conta disso, o cérebro nos protegendo, porque assim, ele detecta uma situação diferente, ele libera substâncias no nosso corpo para que a gente se prepare e possa reagir rapidamente, seja fugindo ou seja lutando. Então, é neurociência, né? O que passa pela gente realmente, por isso esse medo todo. Muito bom. Então, é tudo trabalhando a mente, como sempre. É a nossa mente que comanda tudo. Nós, muitas vezes, colocamos essas barreiras também, né? E aí, quanto menos a gente pratica, menos a gente chega à perfeição, à maestria e à quebra desse medo. Exatamente, Audrey. E isso que tu disse, do quanto menos a gente pratica, isso acaba reforçando essa questão do cérebro, sabe? Porque como ele está programado para a gente gastar menos energia, então, assim, cada atitude que a gente tem, numa próxima situação parecida, ele já sabe, ele não precisa mais pensar. Então ele já reage, já libera as substâncias todas para que a gente reaja instintivamente. Então o que acontece? Quanto mais vezes a gente desiste da situação, de falar em público, de fazer o vídeo, né, de falar para a câmera também, porque não é só na frente de uma plateia, a câmera assusta muito as pessoas. Como? Eu que o diga. Então, aquele bichinho ali às vezes parece que vai morder, né? Então, quanto mais vezes a gente desiste disso, a gente deixa a oportunidade de lado, não porque eu não quero sofrer, porque eu não quero sentir mais isso. Isso vai piorando. Vai piorando cada vez mais, porque o cérebro entende, na próxima vez, bom, já não tenho que gastar tanta energia, já é essa reação mesmo, e aí o medo vai ficando cada vez mais, cada vez maior e vai ficando cada vez mais difícil. O medo chega a ser um impeditivo na vida ou numa carreira profissional, por exemplo. Eu já ouvi alguns relatos de algumas histórias de empresários, inclusive, que tinham uma demanda importante de apresentar um projeto, enfim, e às vezes é numa própria reunião mesmo de colegas de trabalho e que não desenrolou a apresentação. É verdade. Isso impede? É muito natural, é muito comum de acontecer realmente as pessoas se travarem na vida, tanto pessoal quanto profissional, por conta desse medo. Eu conheço, já ouvi histórias de pessoas que me falaram que deixaram de prestar o vestibular porque dali 4, 5, 6 anos vai ter que fazer o TCC, vai ter que apresentar para uma banca. Então, tu imagina, a pessoa deixa aquele sonho de lado, que é a faculdade, que é uma carreira, por conta desse medo. Então, é muito complicado e isso pode realmente impedir as pessoas de seguir plenamente a sua vida. E na questão pessoal também, porque às vezes a pessoa tem tanto medo até falar para o próprio parceiro, parceira. Então, às vezes, um pedido de namoro, de noivado, se torna uma grande dificuldade. Então, é uma questão muito séria e isso também me trouxe a falar sobre esse assunto. Eu ia te perguntar como tu chegou nessa atividade, nessa profissão, né, que é ajudar as pessoas, porque sim, é um trabalho lindo, e ninguém pensa muitas vezes, né, ver o colega ali sofrendo, não é que não pensa, às vezes não sabe como ajudar, né, como tu chegou nessa... Pois é, tu sabe, Audrey, que faz pouco tempo até que eu comecei a falar sobre isso. Uhum. Em dezembro eu fiz o meu primeiro post no Instagram para falar sobre essa questão do medo de falar em público. Como é que eu percebi isso? Com a pandemia, na empresa que eu trabalho, nós começamos a fazer lives, né? Entramos na onda, assim, não tinha mais como fazer evento presencial, então a gente começou a fazer live e tal. E eu comecei a apresentar esses eventos.
E eu tenho um histórico de teatro, tenho um histórico de rádio, tenho um histórico de exposição ao falar em público, e hoje me sinto muito bem, me sinto muito confortável, e enxergo a importância disso para minha carreira, para minha vida profissional, né? Enfim. E com essa questão da pandemia, de as pessoas estarem vendo mais eu fazer isso, até dentro do próprio trabalho, aconteceu das pessoas começarem a vir conversar comigo e dizer: poxa, como tu te sai bem fazendo isso? Nossa, para mim é muito difícil. Ah, eu queria fazer assim também. Nossa, como eu sofro. E eu vi, teve um determinado momento que uma colega precisava fazer uma apresentação para nós, para os colegas, assim, um grupo de 30 pessoas presencial na sala, mais ou menos. E essa colega tremia tanto, ela estava tão nervosa. E eu comecei a pensar naquilo e começou a me tocar muito isso, sabe? E ouvindo esses relatos das pessoas. E aí eu fui estudar, fui atrás dessas pesquisas e eu vi, nossa, mas isso não é uma coisa que acontece com um, dois. Não, isso é sério. As pessoas deixam de viver, deixam de ter as suas carreiras por conta disso. Eu disse, poxa, eu sempre quis muito fazer diferença na vida das pessoas. Sempre disse isso. Tava inclusive lá no meu currículo, que eu queria muito fazer diferença. Mas eu não tinha encontrado ainda alguma coisa que, além do meu trabalho, claro, né, cheio de propósito, enfim, mas que eu pudesse levar individualmente para mais pessoas. E aí, avaliando isso, isso foi me tocando muito. E um dia eu ouvi num curso porque eu achava que eu não era muito preparada, né, para fazer isso, para falar como é que eu ia falar por aí, né, sobre isso. E eu ouvi num curso uma vez que o seu pouco pode ser o muito de alguém. E aquilo, assim, parece que juntou tantas pecinhas, sabe? De tudo que eu estava escutando, de o que as pessoas estavam me dizendo. Eu disse, eu não posso deixar isso de lado. Eu não posso esquecer a minha trajetória que eu passei, porque para mim também não é tão simples. Eu tenho os meus desafios, tive os meus desafios até aqui, né? Para hoje conseguir falar para aquele bichinho ali, né? Para aquela câmera, para essa plateia toda do outro lado. Então, eu me senti na obrigação de falar sobre isso, sabe? De tentar de tentar incentivar as outras pessoas e dizer que dá, que é possível, sabe? É difícil, Sim. sei, é complicado. Tu mesmo disse, né, que tu Claro. enfrenta um desafio, Claro que sim. mas é possível e é libertador. Então, virou muito assim, é muito um sentimento de propósito, realmente, de poder levar, de poder ajudar e de poder dizer para as pessoas que estão aí que dá, que é possível e que é bom. Dá até pra gente se divertir fazendo isso. Nossa, é muito legal. Eu digo que a gente estava conversando ali, né, ali fora, que nunca me travou. Essa coisa de falar em público sempre foi muito tranquilo, tanto que eu trabalhei com treinamento por muitos anos, sala de aula, sala de treinamento, enfim. Mas a câmera é diferente, então é um desafio novo. E todo desafio ele te desacomoda, e nós não queremos nos desacomodar. Dói, dá trabalho, é um aprendizado. E eu acho que o mais importante é não deixar que o medo nos paralise, que a insegurança nos paralise. Então é um exercício diário, é um exercício constante, e quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, é como andar de bicicleta, né? Primeiro a gente vai cambalear ali, vai cair alguns tombos, e depois a gente pega a prática e só vai. Como tudo na vida, né? Caminhar, a gente aprende também caindo. E é assim, eu penso dessa maneira. Acho que a gente não pode deixar se travar, se paralisar por conta disso, né? É verdade. E se tem jeito, por quê, né? Se tem jeito. E uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a ministrar treinamentos, que eu tinha ali as pessoas que me orientavam, que me ensinavam, as minhas mentoras de treinamento. E elas sempre diziam assim, Audrey, as pessoas não sabem o que tu vai falar. Então, se tu esquecer uma fala, não falou uma parte que era importante, depois tu te deu conta pelo roteiro ali, vai, volta, transita no roteiro, desde que tu não perca a ordem das coisas, né? Que tu, enfim, tem uma ordem crescente, tá tudo bem. Só não deixa de transmitir o teu recado. E aquilo ali ficou muito, muito gravado para mim, assim, de que as pessoas realmente, elas estão do outro lado, elas não sabem o que vem daqui a pouquinho, na próxima frase que a gente vai dizer. Então, Exatamente. é isso aí, é se permitir praticar, porque todos nós aprendemos errando.
É verdade. Essa é a forma. É verdade. Tem um TED da Lena Souza que ela fala sobre isso. Ela diz que ela é a tímida que fala em público. Então é muito legal, é até engraçado a história dela. E ela fala isso, assim, que ela teve uma situação lá que ela caiu no palco, inclusive. E ela disse que caiu e tastaviou no palco e tal, levantou e disse: cada um entra do jeito que escolhe. Diz que mudou toda a palestra dela naquele momento. Então, realmente, coisas assim podem acontecer também. Mas, claro, quem é que sabia ali que não estava daqui a pouco programado mesmo? Sim. Ela disse que uma vez o microfone dela, disse que caiu a luz lá, aconteceu alguma coisa e o microfone dela parou de funcionar. E aí, aquele auditório cheio, ou ela saía correndo desesperada e passava mais vergonha, ou ia no gogó. E ela tomou uma atitude rápida e terminou a palestra sem microfone. Claro, isso pode acontecer, e é isso às vezes que as pessoas ficam imaginando anteriormente, assim, e se eu cair, e se o microfone falhar, e se alguém rir de mim, e se não ganha jogo? Exato. Se acontecer, a gente tem que trabalhar um plano de ação. Se eu cair, eu vou me levantar e vou continuar. Se o microfone falhar, eu vou falar sem microfone. Mas, na maioria das vezes, esses panoramas absurdos que a gente cria na nossa cabeça não acontecem. E a plateia que está ouvindo, que não sabe qual é a próxima frase, que não sabe o nosso roteiro, não tá ali para nos criticar. Claro que não. Ela tá ali para ouvir o conteúdo, para entender aquilo ali e tá muito mais preocupada no que ela vai absorver no que a gente, de fato, que tá ali na frente, no palco, na frente da câmera, tá fazendo. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais isso, entender que não é sobre a gente, é sobre o que a gente entrega pro outro, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais leve, né? Exatamente. É possível perder esse medo? Grande questão. Grande questão agora. Pergunta, verdade. Recebo várias vezes essa pergunta no Instagram. Como eu faço para perder o medo? As pessoas perguntam. Pois é. Na verdade, perder o medo não dá. Que enfrentá-lo. Exatamente. A gente tem que agir apesar dele, levando o medo junto. Aquela coisa, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Mas o que acontece? A gente consegue controlar. A gente consegue dominar ele, a gente consegue trabalhar a gente para que isso fique mais fácil. E o medinho a gente sempre vai ter. E isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, porque a gente tendo esse medo, isso é sinal de maturidade, inclusive, e isso leva a gente a procurar mais a preparação. Porque a gente vai estudar mais o conteúdo, a gente vai estudar mais o público, a gente vai se deixar preparado da melhor forma, porque a gente tem esse medo de não dar certo. Então, e quando a preparação, ela tá 100%, tu te entregou na preparação, o resto fica tudo mais fácil. Né? Então, perder o medo realmente não é possível, mas é possível controlá-lo e é possível ser feliz com isso e agir lindamente. Sabe, eu estava ouvindo um podcast esse tempo e eles falaram algo que era que faz todo sentido. Eu sou uma pessoa muito tímida, tá? Pode não parecer, mas eu sou. Então, eu engano bem, né? Mas eu sou uma pessoa muito tímida, de normal, assim. Mas nesse podcast eles falavam que, não lembro qual era o podcast, também não vem ao caso. Eles falavam que os alunos mais bagunceiros na sala de aula, os mais famosinhos, vamos dizer assim, da turminha ali, os mais populares, são os que mais travavam nas apresentações. E daí veio a teoria de que a gente não tem medo de falar em público. Até tem um pouco de medo, mas o nosso maior medo é falhar em público. Por quê? Porque esses alunos que eram os populares, eles não se preparavam para fazer a apresentação, enquanto que os demais que eram focados, disciplinados, mais quietinhos, eles já vinham com a colinha pronta, eles já vinham com toda a apresentação na ponta da língua, então eles saíam muito melhores nas apresentações escolares. E olha que interessante, é bem verdade se a gente parar para analisar. Eu, pelo menos nas minhas experiências escolares e até de faculdade, de pós-graduação, era assim. Os mais populares eram os que mais travavam, não por serem baderneiros nesse caso, né, na faculdade, enfim, mas porque realmente eles achavam que estavam com o jogo ganho
chegava ali, não tinha o conteúdo, não dominavam o que eles iam falar, e aí eles Exato. travavam na fala. E tem muita gente que é extrovertida, que fala bem, inclusive, e que, dependendo do ambiente, se expressa muito bem, e que em outras situações, quando é uma plateia maior, ou até se dá bem numa plateia, mas quando é uma câmera, por exemplo, já trava, já não gosta. Trava. Exatamente isso, porque é uma situação diferente. Claro que sim. Eu recebi uma pergunta no Instagram esses tempos, que é assim, por que eu consigo atender tão bem os meus clientes e falo de tudo, e quando tem mais do que um junto, eu não consigo? Exatamente isso, porque um cliente, ele já está acostumado, né? Já faz isso há quanto tempo, já atendeu quantos clientes juntos, já fala, sabe muito bem o conteúdo. Mas quando tem mais ali, tem uma plateia, a coisa é diferente. É a história lá do cérebro, né? Sim. Então, não, peraí, isso aqui tá diferente do que eu tô acostumado. Como é que eu... Não, então foge. Né? Então, essa situação é realmente... Então, não quer dizer que a pessoa não consiga falar em público somente porque é tímida, porque é introvertida. Não. Pessoas que transitam muito bem em determinadas situações acabam travando em outras. Exatamente. Eu sempre uso o meu exemplo, assim, eu sou uma pessoa tímida, mas para falar em público, em reuniões, em apresentações, eu sempre sou a primeira a levantar a mão. Na escola eu levantava a mão porque eu queria estar lá na frente com o professor, então não quer dizer, né? É a questão do preparo mesmo. E lidar com os desafios como que a gente lida aqui no streaming também, no Paul Streaming, porque a gente também aqui é tudo ao vivo, em tempo real, então às vezes acontece também de não encontrar uma pasta, de não ter um programa, ou não entrar no ar por questões de rede mesmo, a gente fica muito refém da tecnologia. E é tudo muito rápido, né? E a gente tem que fazer ali o nosso melhor e não tem choro, tem que fazer acontecer, o show tem que continuar, É isso aí. verdade. É verdade que o medo de falar em público tem nome? Tem que nome. Que seria esse nome? Para ver como é importante esse medo, que ele tem até nome, foi até batizado. É glossofobia. Olha que nome esquisito. O medo já é um negócio ruim, né? Ainda bota um nome desse. Um nome difícil. Mas esse termo, ele vem do grego, que glossa significa língua e fobia, medo. Então, por isso esse termo meio feinho aí de glossofobia. Mas ele foi estudado e, como eu comentei, ele é caracterizado uma das fobias sociais por conta disso que a gente está falando, né? Desses impedimentos que provocam na vida de muitas pessoas. Na tua opinião, tu acha que toda essa questão de pandemia, já que tu trouxe essa fala, da fobia social, do isolamento que acabou acarretando em fobia em muitas pessoas, tu acha que também para quem trabalha com o público e que fala com o público e que teve que se privar disso, tu acha que também pode ser um complicador nessa retomada? Pode ser, para quem já estava mais acostumado com essa questão do público e ir para trás de uma câmera, né? Porque aconteceu muito com as reuniões, com os atendimentos de clientes, muita gente passou por isso. Foi realmente um pouco complicado no início ali, mesmo quem já estava acostumado com as pessoas, tem muita gente que sentiu a diferença, sentiu a coisa mais fria. Então, às vezes, né, se sentia um pouco deslocado, um pouco desacolhido, né, por causa disso, e parecia que não estava entregando tudo o que podia, porque estava atrás de uma câmera. Isso é um processo também, e realmente, nessa retomada, que eu acredito que vai ficar ainda muito híbrida, né, eu acho que a gente não tem como voltar uma casinha, né, muita coisa vai voltar, claro, mas acho que deixar de existir esse ambiente é muito difícil. Então, é uma outra preparação. Agora, a gente já tinha a questão, né, de trabalhar o falar em público, e aí a gente veio para uma questão de trabalhar o falar atrás de uma câmera, e agora a gente vem com a questão de misturar tudo isso. Então, não é um desafio fácil, não é. E as pessoas que enfrentam esse medo, ou que têm esse medo de uma forma realmente mais intensa, passam trabalho, mesmo sendo com a câmera, mesmo sendo em casa. Eu sei de gente que tem muita dificuldade nas reuniões, mesmo sendo da sua casa. Mas é um processo. E da mesma forma que a gente pode trabalhar as nossas ansiedades, trabalhar técnicas antes de subir num palco, por exemplo, a gente pode sim trabalhar essas questões antes de abrir a câmera. E
Será que, ao contrário, eu acredito que também aconteça, pessoas que se sentem mais à vontade no vídeo, na câmera, do que pessoalmente ali, ou numa sala cheia, como era o caso que eu tinha 60 treinando muitas vezes para fazer uma reunião. Isso também acontece. Também acontece. Ó, vídeo Instagram, os stories, né? Tem muita gente que faz stories ali do restaurante, de Desenrola, né? casa, da praia, muito tranquilamente, né? Às vezes uma rede grande ali de seguidores e faz de uma forma tranquila. E se tiver que falar numa sala com os colegas, já a coisa já fica mais complicada. Muda, né? Exato. Assim como o contrário também. Tem gente que Deus o livre fazer um story, um vídeo numa rede social, né? Já fica Sim. mais complicado. E isso também é uma questão que foi fomentada com a pandemia. Muita gente botou a cara na câmera nas redes sociais, até por conta de trabalho mesmo, né? Então tem gente que daqui a pouco perdeu o emprego ou que não tinha mais a possibilidade e que foi para a internet e sei de histórias assim muito complicadas, inclusive, que a pessoa demorou para conseguir fazer isso por conta dessa resistência, por conta dessas ansiedades, mas que teve que ir até por sobrevivência, né, realmente. Exatamente. Eu sempre digo, as situações, as circunstâncias e situações difíceis da vida nos fazem nos desacomodar, porque é a questão da lei da sobrevivência, ou tu vai caçar ou tu morre de fome. Exatamente. Não tem o que fazer, né? O que acontece na infância e na adolescência influencia no medo de falar em público e na vida adulta? Muito, muito. Tu falou antes da questão do colégio, da faculdade, né? As experiências que a gente passa desde a infância, e eu diria até sobretudo na infância e na adolescência, tem um peso absurdo na nossa vida adulta com relação a isso. Claro, tem uma série de outras coisas, né? A gente sabe que a experiência, que tudo que a gente passa influencia. Mas, assim, com a questão propriamente dita de falar em público, as experiências lá bem da escola, bem nas primeiras séries, assim, é muito complicado, porque a partir do momento que uma criança passa por uma situação que ela foi ridicularizada, que ela sofreu bullying, que os colegas riram dela, ou pior, que algum professor ou professora respondeu de uma forma ruim àquela manifestação, isso impacta para o resto da vida. E, claro, eu não estou dizendo que isso não tem volta, né? Não, a gente pode trabalhar, né? E por isso que eu estou aqui falando disso. Mas é muito complicado. É muito difícil. E vai ficando cada vez mais difícil. Porque essa criança, esse adolescente que passa por isso, a primeira reação dele é não vou falar mais, não vou perguntar mais, não vou apresentar mais o trabalho, não vou mais fazer isso. E aí ele começa a se esconder. E no colégio, ainda mais fácil. Quando tem trabalho em grupo, a gente bota os colegas para apresentar, a Os gente, mais né, despachados vão na exato. A gente conversa com a professora, a gente faz alguma coisa, vai deixando. Só que isso vai ficando cada vez pior. E aí chega na faculdade, já vai ficando mais difícil de dar um balão na professora, né, para não apresentar. Os colegas já não querem levar nas costas, já tu tem que fazer também. E aí, na vida profissional, então, ferrou, porque desde toda essa trajetória, tu escapou, tu fugiu da situação. E aí, então, na vida profissional fica mais difícil, porque tu tem essa bagagem. Esses dias eu conversava com um amigo que tem uma habilidade de falar em público. Ele, se vier aqui, ele conversa sobre qualquer assunto. Se subir num palco, não interessa se é para 10 ou 1 milhão de pessoas, ele tem uma habilidade incrível. E aí ele não entende muito essa dificuldade das outras pessoas. Ele, como é que... Ai, é tão fácil. É só ele falar. Se a gente fala, né? Pode falar em qualquer lugar. Sim. E aí eu conversando com ele, aí ele me disse, mas eu, desde muito pequena, ele participava do Rotary e ele disse que tinha atividades dentro do Rotary que estimulavam as crianças essa questão de falar, de se expor e tal. E aí, a partir dos 8 anos, ele começou a fazer isso. Eu disse, bom, tá aí a resposta para todas as perguntas que tu me fez. Porque ele foi uma pessoa que ele teve uma trajetória de estímulo, porque os pais sempre estimularam, se tinha apresentação na escola, os pais estavam lá e tudo mais. E ainda teve essas atividades extras que ele foi fazendo desde pequenininho.
desde novinho, né? Diferente de uma outra criança, de uma outra pessoa, que os pais tolhem a criança, porque isso acontece também. E muitas vezes, Audrey, esses medos, eles surgem lá dentro de casa. Quando a criança, por exemplo, vai fazer aquelas primeiras apresentações na escola, e a criança, né? Criança às vezes erra, às vezes, né, tá com vergonha, não quer fazer, não faz direito, não fala muito baixinho. Quando acaba, o pai ou a mãe, ah, não, mas estava horrível. Ah, não, podia ser. Então, isso são os primeiros passos do problema. Os primeiros passos para provocar esse medo, e aí depois, para consertar, mas dá. Aí que a gente entra em ação. Exatamente, exatamente. E é por conta disso que eu faço hoje tanta questão de falar sobre isso, sabe? Porque mesmo assim, e eu escuto também de muita gente, ah, mas meus pais nunca me incentivaram, ah, mas eu não tive na escola, ah, mas eu não conseguia fazer na faculdade. Tá, ok. E agora? O que a gente faz com isso? Lá atrás não dá para mudar, mas hoje a gente pode fazer diferente e a gente consegue. Eu tava falando da escola, eu tava lembrando que tinha uma professora no fundamental, que todas as vezes que o colega chegava atrasado, e aí já era assim, ó, sei lá, quarta, quinta série, e daí já tá entrando na adolescência, já se acha meio grandinho, né? Então, tu não quer passar vergonha, tu não quer pagar mico na frente dos colegas, né? Sim. E essa professora batia palma quando alguém chegava atrasada. Toda a turma tinha que bater palma junto. Então, tu imagina a quantidade de crianças que saíram traumatizadas daquela turma e das que ela lecionou, né, evidentemente. Mas esse é só um exemplo dos tantos traumas que não traumas, né, mas tipo assim, de travas que as crianças acabam levando para a fase adulta. Exato. E vão trabalhar isso a duras penas quando não tem saída e elas têm que se virar. E muitas vezes não fazem porque exato. travam. E muitas vezes esse adulto não faz ideia que coisas que ele passa hoje é por causa disso. E provavelmente essa professora não tinha noção o impacto negativo que ela ia provocar na vida desses alunos e que provocou na vida de muitos alunos. Alguns provavelmente não deram bola, mas alguns sim ficaram muito impactados. Então, olha o tamanho da importância disso, o peso realmente que tem. E o fato também de tu fazer esses trabalhos de apresentação lá na frente, a criança, na primeira infância, eu sempre digo, a criança ela é destemida, ela vai, ela se joga, ela caiu, ela levanta, é onde a gente tem menos medo na vida, eu acho, que é a primeira infância. A gente aprende tudo que tem que aprender na primeira infância, andar de bicicleta, andar de patinete, cai, levanta, aprende a caminhar, enfim. Mas quando chega numa fase mais adolescente ali, final de ensino fundamental, ensino médio, é complicado, né? Porque daí a gente já tem aqueles medos, já fica mais retraído. Então, eu acho que essa coisa de forçar, às vezes, um trabalho, uma apresentação na frente do grupo, não é para todos. Tem que ter uma didática melhor para que a criança se sinta mais à vontade também. Exatamente. Porque às vezes o trabalho termina e eu lembro que o professor começa a fazer a avaliação de um por um ali na frente da turma. Então, é uma série de histórias que vão vindo na mente da gente conforme a gente vai falando. E eu acho que o público de casa também acaba se identificando. Até vou ler alguns recados aqui. Thaisa Salve, dizendo Andresa Vargas, maravilhosa. Carla Salve, é só orgulho essa minha nora, parabéns. Olha aí, ó, a sogra ao vivo, beijo. E nós ficamos muito felizes com a participação do nosso público que nos assiste, os nossos streamings, como a gente chama, porque contribui também. Se você tem alguma pergunta, você que está nos assistindo tem alguma pergunta sobre falar em público, algo que você queira que seja esclarecido, por favor, pode mandar aqui que a gente lê ao vivo e a Andresa tira nossas dúvidas no ar. O medo de falar em público, ele também pode piorar com o tempo? Com certeza. Pode se agravar, pode ser... Pode se agravar muito em função dessa coisa das desistências, né? Uhum. Então, conforme a gente vai deixando, a gente vai desistindo, a gente vai deixando de lado, não quero sofrer agora, vou pensar nisso depois, numa próxima oportunidade, não preciso disso, não, vai piorando, e às vezes a pessoa nem se dá conta do porquê. Ela não, e tem gente, inclusive, que se dava bem, digamos assim, que não sofria tanto, e com o passar do tempo, vai tendo.
esse tipo de receio, de ansiedade. E aí a pessoa até vai procurar ajuda também. Olha, mas eu não tinha esse problema e agora eu tenho. Isso acontece por várias dessas situações de vida, realmente. A gente falou aqui da questão do bullying na escola, né, tanto no fundamental quanto no médio, como tu disse, realmente para os adolescentes a coisa ainda é mais complicada, mas na vida adulta isso fica ainda mais pesado, porque a gente quer ser o melhor profissional, a gente quer ser a melhor pessoa, a gente não quer falhar na frente do Exato. outro. E falhar na frente de pares, falhar na frente de líderes, por exemplo, é ainda mais difícil. Às vezes isso depende o próprio trabalho, o próprio emprego, né? Então, quanto mais vai deixando, realmente isso pode piorar, pode ficar uma questão, sim, mais complicada. Com certeza. E quanto antes a gente entra ali, identifica, né, o problema, enfim, a limitação, Exato. e entra com ação para modificar aquilo ali, procura um profissional da área que possa ajudar, que possa destravar isso. Tem excelentes profissionais também no mercado. A Andressa aqui do meu lado é uma dessas profissionais que ajudam, né, a quem quer se desinibir na fala em público. Então, é buscar ajuda. Coisas como, olha que interessante, coisas como cafeína, álcool, falta de boas noites de sono impactam de alguma forma nesse quesito da comunicação, do medo de falar em público? Impactam sim, Audrey, porque a Uhum. cafeína e o álcool, por exemplo, eles podem provocar os sintomas de ansiedade. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que se a gente beber um pouquinho antes, que, né, a gente vai ficar mais relaxado e tudo mais, mas isso é bem delicado, porque pode ser que os sintomas de ansiedade eles fiquem ainda piores, ainda mais reforçados. Então, recomendo parcimônia no café e no álcool, nos momentos prévios. E a questão das noites de sono é muito por conta do nosso corpo estar bem, né? Então, assim, falar em público, falar para uma câmera, requer um corpo bem, uma mente tranquila, uma mente e um corpo saudáveis. Então, todos esses cuidados, inclusive a atividade física é sensacional Fundamental. para isso. É uma das técnicas não só recorrente, que ela é para a vida, né? A atividade Uhum. física é incrível para tudo, mas inclusive para a questão de ajudar no medo de falar em público, a atividade física é incrível, porque ela libera endorfina no corpo e isso ajuda a destravar, isso ajuda a se sentir melhor. E aí não tem muito espaço dentro do corpo, né, para estar se sentindo bem com a endorfina e ter aquele medo, ele começa a brigar. Então, por isso essa é uma das técnicas, inclusive, que eu recomendo muito. Você sente maior, mais forte, poderoso ali, né? Exatamente. Focar no benefício, no resultado, ajuda? Ajuda demais, ajuda demais. Porque assim, quando tu vai passar por uma situação dessas, de falar em público, de falar para uma câmera, tu vai entregar alguma coisa, ou tu vai ganhar algo com isso, seja numa apresentação de trabalho, por exemplo. Então, o teu benefício, o teu resultado é a nota daquele trabalho, é o passar com glória no TCC, Oh. por exemplo, né? Então, isso ajuda muito pensar nisso, focar nisso. Ao invés de pensar naquele monte de cenário absurdo que às vezes a gente fica pensando, é eu me comprometer com o resultado que eu quero. Se é, por exemplo, a apresentação de um projeto, isso pode estar valendo uma promoção no emprego, né? Uma entrevista de emprego, por exemplo, também conta, que é outro momento muito difícil para as pessoas. Então, assim, o que é o resultado daquilo? Não é simplesmente ganhar aquele emprego, mas é o que eu vou ter com aquilo? O que eu vou ter com aquele emprego novo? É resultado para mim, para minha família. Então, assim, pensar nesse resultado ajuda bastante a gente conseguir a minimizar o problema, sabe? Minimizar o Sim. medo. E quando a gente vai, por exemplo, fazer uma palestra, uma participação como essa, que nem tu que apresenta o Sim. programa toda semana, tu tens um propósito que é o que tu vai entregar para o outro. O que a gente está passando para o outro aqui? Então, hoje aqui, esse é o meu resultado. Meu foco é no Sim. resultado. Eu quero entregar o melhor conteúdo para que alguém, se eu fizer diferença para uma pessoa,
Já valeu a pena. Já valeu. E aí eu esqueço do medo, porque eu também fico nervosa. Eu também tenho borboletas, todos né? nós, e que bom, né? Senão chegava aqui já com um Exatamente. jogo ganho e ninguém chega Não. no campo para jogar com a partida definida. A gente tem que chegar para ganhar, É verdade. né? Com a mentalidade de quem vai vencer. E com a Se vamos vencer ou dedicação. não, é outra coisa, mas a gente vai entregar o nosso melhor sempre. Exatamente. Qual a principal coisa a fazer para lidar com o medo? A Como é que a gente faz para... principal de todas é o treino. É o fazer. Ai, que difícil isso, né? Puxa vida, mas eu tenho medo e aí para eu desenvolver isso, para eu perder o medo, para eu controlar o medo, eu tenho que fazer. Porque quanto mais a gente fizer, menos vai doer. Menos vai ficar menos difícil vai ficar, sabe? Então, assim, é dolorido no início. Eu sei que não é fácil. Eu não tô aqui para dizer para as pessoas, é fácil, Vai é sair barbada. Não, não Não é. vai. Não é. É muito complicado. É desafiador. Mas quando também tem o outro gostinho. Quando a gente faz a primeira vez, a gente enfrenta aquele medo e a gente faz, nem que seja tremendo mesmo, no final passou, dá um sentimento de vitória. Exato. E aí a gente começa a reforçar essa coisa boa, sabe? A gente começa a reforçar, puxa, mas isso aqui não vai me matar. Isso aqui não é uma questão de sobrevivência. A gente volta para a questão do cérebro, né? Não é um problema de sobrevivência. Dá, eu consigo viver com isso. E aí tu vai percebendo que tu consegue viver bem com isso. E que isso te traz benefícios. Isso te traz oportunidades, isso te traz liberdade para poder lidar com qualquer situação. Isso mesmo. Quais são as outras dicas que tu pode nos passar aqui para quem está nos assistindo para controlar esse medo? Quem quer começar já, não vão sair por aí dando palestra, né? Mas também é importante chegar, de repente, treinar na frente do espelho. Pode ser, mas de repente, né? Eu aqui imaginando, né? Coisas. Que dicas tu daria para essas pessoas? Essa da frente do espelho é uma bem legal, mas eu vou te dizer que antes do espelho, eu gosto mais de uma outra, que é a questão do celular. Grava um vídeo para ti, mas com a câmera virada, assim, não selfie. Os primeiros vídeos, assim, mas quando é bem difícil, sabe? Que tu não tá te vendo. Tu não tá te criticando enquanto tu tá falando, que é a questão do espelho. A do espelho é maravilhosa. E para o segundo passo, ela é incrível. Para treinar depois, ela é ótima. Mas no primeiro momento, quando o medo ele é muito intenso, quando a coisa é muito complicada, o espelho, ou fazer o vídeo de selfie, né, de frente, tu fica mais te criticando e às vezes não consegue sair do primeiro vídeo, né? Não consegue nem terminar. Exatamente. Né? Olhando ali, não, mas não tô bem, meu cabelo não tá legal. Falei alguma coisa errada, deu, já cancela o vídeo. Exatamente. E isso vai prejudicando, sabe? Vai reforçando a parte negativa. Então, o que eu digo, assim, faz vídeo no celular, muitos, muitos. Não precisa mandar para ninguém no primeiro momento. As primeiras vezes vai ser um horror. Vai ser um horror. Tenho certeza que vai ter gente que vai querer jogar o celular longe, que vai dizer, não quero mais fazer isso. Mas assim, continua fazendo. Faz de novo. Daqui a pouco, manda pra mãe, manda pro marido, manda pra amiga, sabe? Começa a se experimentar um pouco mais. Manda pra mim no Instagram, adoro receber, adoro receber, porque às vezes a pessoa tem tanta vergonha que quer se experimentar, quer tentar, mas não quer fazer isso pra mãe, não quer fazer isso pra esposa, sabe? Então, gente, podem contar comigo. Outras coisas também, a respiração. Sabe, Audrey, que em momentos de pânico, a gente esquece de respirar. Parece que a gente, assim, não faz isso todos os dias, o tempo inteiro. A gente esquece, a gente dá uma travada na respiração. Por quê? O corpo tá se preparando pra lutar ou pra fugir, né? Sim. Então, a respiração, ela fica superficial, ela fica acelerada, e isso embarga mesmo as palavras, embarga até os pensamentos. Claro. Então, assim, fazer uma respiração profunda, tem várias técnicas de respiração que são excelentes. Respiração profunda, isso oxigena as células. Então, além de dar aquela equilibrada no corpo, oxigena as células, sabe? Dá aquela tranquilidade. A atividade física, que nem eu falei antes, é sensacional. Então, se tiver um tempinho antes da apresentação, da palestra, da apresentação do projeto, dá uma corrida,
faz o polichinelo. Mas eu não tenho tempo, eu já vou entrar, tô no trabalho, já vou entrar. Vai pro banheiro e dá uns pulos no banheiro. O Tony Robbins faz isso antes de entrar no palco. Ele tem um jump atrás do palco dele. Então, coisas assim que às vezes parecem tão simples, mas que se tu fizer realmente se entregar para fazer e te conectar com aquilo que tu precisa, nossa, faz muita diferença, muita. Nosso programa está chegando ao fim, Já? infelizmente, passa muito rápido, né, Andressa? Eu ficaria o resto da tarde conversando a respeito desse assunto, porque a gente tem muita coisa, muito assunto para falar, muita informação para transmitir, e nós temos só 50 minutos. Então, eu quero te agradecer desde já, pela tua participação conosco. As portas estão abertas, eu sempre digo, seja muito bem-vinda. E quais são as tuas considerações finais, tuas redes sociais, onde que o pessoal te encontra? Já está o teu perfil ali do Instagram para quem está nos assistindo. Ai, Audrey, que prazer, adorei o papo, realmente foi muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente tinha muito mais coisa para falar, né? Se deixar, a gente vai. A gente fica. Mas só agradecer mesmo essa oportunidade. E estou à disposição. Estou à disposição também. Meu Instagram, então, é @AndresaVargasOficial. É um prazer conversar. Tem várias pessoas que chegam, que me mandam direct, perguntando coisas. É um prazer sempre responder e compartilhar um pouquinho dessa vivência e dizer que falar em público não é dom, é treino, é preparação e é libertador. É verdade. Os últimos recadinhos aqui da Claudete Vargas. Andresa maravilhosa, você é linda na câmera, mas a mãe coruja aqui quer ver mais. A filha que tá falando. Olha só. Estou aprendendo com ela, estou muito tímida, nunca consegui falar em público. Estou na fase do vídeo, não consegui mandar nem para Andresa. Vai vencer, Claudete, tu vai conseguir. Olha não aí, desiste, viu? Antes a sogra, agora a mãe. Beijo, mãe, né? Imagina, senão vou deixar com ciúmes. Mas sabe, a minha mãe é uma das pessoas com mais medo de falar em público que eu conheço, assim, sempre foi muito tímida. E foi ela que me incentivou desde pequenininha. Então, aquela vivência que eu falei da infância vem dela, apesar de dela ser muito tímida, mas ela sempre me incentivou. E não sai daí, a nossa programação continua. Esse foi o Inteligência Emocional de hoje para Shopping Total, bom para comprar e ser feliz. Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga no Instagram, @móveis do bem. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, sem sombra de dúvidas, no Shopping Iguatemi, na João Valig 1800, ou peça pelo delivery. Suzuki São Motors, é a São Motors em 2 rodas para você, na Ipiranga 8049, e o Instituto MASPER, o Instituto Socioeducacional da Biodiversidade. Confira as vagas na área da saúde, se você é médico, médica, enfim, qualquer que seja a sua especialização, sempre tem vagas no Instituto MASPER. Nós voltamos na próxima terça, não sai daí, a programação do Post Streaming continua. Tchau!